Olá! Nessa análise a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais famosos e queridos da história, o Salmo 23. A ideia aqui é ir além daquela sensação de conforto que ele já nos traz para tentar descobrir um significado mais profundo, um significado centrado na figura de Cristo. E que, olha, pode até desafiar um pouco a nossa visão de mundo. Vamos lá? Bom, tudo começa com essa frase, né? Uma declaração de confiança que ecoa há séculos. É um ponto de partida que todo mundo conhece, quase um sinônimo de consolo. E para ser sincero, muita gente para por aí, satisfeito com essa promessa de que tudo vai ficar bem. É exatamente aqui que a nossa análise de verdade começa. E se essa frase, tão quentinha no coração, foi na verdade uma porta para uma realidade muito mais intensa e transformadora do que se imagina? E se a mensagem real não for sobre ter confiança na gente mesmo, mas sobre algo completamente diferente? Pensa bem, a nossa cultura adora o herói autossuficiente, aquela pessoa que resolve tudo sozinha. Mas o Salmo 23 nos apresenta uma figura que é o oposto total disso, a ovelha. A dignidade e a segurança dela vem de uma dependência completa do pastor. E veja bem, não se trata de fraqueza. Pelo contrário, é uma reorientação radical de onde a verdadeira força é encontrada. Então, pra gente conseguir desvendar o Salmo, a primeira e mais importante pergunta tem que ser, afinal, quem é esse pastor? A identidade dele é a chave mestra que abre todas as outras promessas que vêm a seguir. O Salmo não diz um Deus qualquer, ou uma força superior, né? Ele usa o nome específico da aliança de Deus, Yahweh. Isso não é um título genérico, é o nome pessoal do Deus que fez um pacto com seu povo, que prometeu cuidar, guiar e sustentar. Toda a confiança do Salmo está ancorada nisso, nessa identidade específica e relacional. Isso nos leva a um ponto de interpretação que é crucial. Davi, o autor do Salmo, era ele mesmo um pastor que virou rei. Ele funciona como um tipo, uma espécie de sombra do que ainda estava por vir. E Cristo é o antitipo, quer dizer, a substância, a realidade perfeita para a qual a vida de Davi apontava. Então quando a gente lê, o Senhor é o meu pastor, estamos ouvindo a voz de Davi, mas o Salmo, no fim das contas, está apontando para Jesus. Ok, com a identidade do pastor bem estabelecida, a gente já pode entender o cuidado dele de um jeito novo. Os versos 2 e 3 falam de provisão, mas não é só sobre comida e água não. O texto descreve uma progressão bem clara. Os passos verdejantes e as águas tranquilas não são luxo, mas sim o alimento que vem da palavra de Deus e o descanso que só ele pode dar. E a partir daí, ele nos guia pelas veredas da justiça, que nada mais é do que o caminho da santificação, um caminho alinhado com a vontade dele e não com a nossa. Mas por que ele faz tudo isso? O texto é muito claro. Por amor do teu nome. O ponto central é esse. A orientação e a proteção da ovelha servem em última análise para a glória e a reputação do próprio pastor. A nossa segurança e a nossa santidade, de certa forma, defendem a honra do nosso guia. Agora, o Salmo dá uma virada de tom, uma virada dramática. A gente sai dos pastos tranquilos e entra de cabeça no vale da sombra da morte. Como é que a presença do pastor se manifesta num lugar desses? Olha, essa é talvez a ideia mais poderosa de todo o Salmo. O consolo não vem da promessa de que não vai ter vale escuro ou perigo na vida. Não é isso. O consolo de verdade vem da certeza de que o pastor está presente e, mais importante, em absoluto controle, mesmo ali, no meio do caos. A ovelha não sente medo porque sabe que foi o pastor que a levou até ali e é ele quem vai tirá-la de lá. Davi então fala de duas ferramentas que trazem consolo, a vara e o cajado. Só que elas não são só símbolos de conforto. Elas representam a autoridade do pastor em todas as suas formas e com um propósito duplo. Para a ovelha, a vara que corrige e o cajado que guia são sim instrumentos de consolo e proteção. Mas, para os inimigos do pastor, essa mesmíssima vara de autoridade se torna uma vara de ferro, um instrumento de juízo que esmaga qualquer oposição. É a mesma soberania que conforta o povo de Deus, que também julga seus adversários. E aí, ao sair do vale, a cena muda completamente de novo. Agora, não estamos mais num pasto, estamos num banquete, numa verdadeira celebração de vitória. Cada detalhe aqui é um símbolo muito forte. A mesa preparada na frente dos inimigos não é uma provocação, é uma declaração da vitória final e garantida do pastor. A unção com óleo e o cálice transbordando, tudo isso aponta para uma alegria e uma bênção que são completas, que são, digamos, escatológicas. O verso seguinte diz que a bondade e a misericórdia me seguirão. A palavra original em hebraico aqui é hesed. E hesed não é um sentimento qualquer, é a lealdade inabalável da aliança de Deus. Não é algo que simplesmente nos acompanha, sabe? É um amor que nos persegue ativamente para garantir que a gente chegue ao nosso destino final. E é aqui que a conexão com Cristo fica absurdamente clara. O cálice de Davi, da ovelha, só pode transbordar de bênçãos por um único motivo. Porque o cálice de Cristo, o bom pastor, foi preenchido com a ira e o sofrimento que nós merecíamos. Ele bebeu o cálice da aflição para que o nosso pudesse transbordar de alegria. Então, chegamos à grande conclusão. Onde é que tudo isso nos leva? Qual é, afinal de contas, o destino final que esse salmo promete? A resposta pode ser surpreendente, porque apesar de falar em habitar na casa do Senhor, a promessa final do Salmo 23 não é sobre um lugar geográfico ou um estado de espírito. É aqui que todas as pontas se unem. A promessa máxima, o verdadeiro significado de nada me faltará, é a própria pessoa de Cristo. Ele é os pastos verdejantes, ele é as águas tranquilas, ele é a casa do Senhor. A suficiência não está no que ele dá, a suficiência é ele mesmo. E essa promessa do próprio bom pastor, lá em João, ecoa perfeitamente a segurança do Salmo. A certeza da ovelha não está na sua própria força para continuar, mas na promessa do pastor de que ele nunca, de modo nenhum, vai rejeitar quem vem a ele. E a gente termina com essa reflexão. No mundo que grita para sermos nossos próprios pastores, o Salmo 23 oferece um caminho totalmente diferente. A segurança e a dignidade que se encontra não na independência, mas na dependência total do único pastor, que é verdadeiramente suficiente. A pergunta que fica no ar é: onde, de verdade, estamos colocando a nossa confiança?